Agora eu vou me concentrar aqui no que eu quero compartilhar com vocês, porque é preciso ter um raciocínio centrado no que eu quero entregar. É um conteúdo que eu poderia facilmente criar um treinamento, uma mentoria e cobrar aí 2, 3 mil reais, valeria a pena. Eu vou entregar para vocês de forma gratuita. Eu espero que vocês apliquem em suas vidas. Ok? Então vamos lá. Gente, tema da live: como conquistar objetivos sem esforços, né? O que pode acontecer com algumas pessoas? Ah, isso é mentira. Ou talvez algumas pessoas não conheçam o trabalho do professor Marcos. Primeiro julgamento que surge, né? Ah, mais um louco na internet inventando moda e tal e tal. Não, gente. Não, em forma alguma. O que acontece é que nós temos um pré-julgamento das coisas sem o entendimento das coisas. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora. Existem duas palavras, eu diria 3 palavras nesta frase que devem ser compreendidas antes de formularmos um julgamento sobre a frase toda. Primeiro, o que é conquistar? Tudo aquilo que sou capaz de obter um resultado positivo. Eu conquisto, é meu, certo? O que é o objetivo, gente? O que é um objetivo? Algo que eu estipulo para mim. Algo que eu estipulo para mim. E o que é sem esforço? Algo que eu consiga fazer com facilidade, né? Então as pessoas logo, é algo que eu vou ficar sentado e vou conquistar. Bom, eu não estou sentado e estou fazendo uma live. Se o meu objetivo é fazer esta live às 20 horas de quinta-feira, eu não estipulei como objetivo, existe um esforço. É claro que existe um esforço mínimo de vir até aqui, ligar o computador, abrir, falar. Bueno, mas se você quer menos que isso de esforço na sua vida, aí é só o cemitério. Se você não quer estar ao menos vivo, nem fazer o esforço de falar, de respirar, aí é impossível, tá? Agora, quantos objetivos você conquista sem esforço na sua vida? E o ponto mais importante, que eu quero que você entenda, o que é esforço? E por que o esforço nos impede? Por que muitas vezes nós desistimos das coisas? Porque o esforço nos parece muito, né? Nossa, não consigo aguentar, é muito esforço. Então, eu venho trazer luz para você nessa noite sobre isso. E se você estiver assistindo a gravação depois, porque eu pretendo compartilhar esta live mais tarde, pretendo, tá? Só não vamos ter o chat, tá? Então, se você quer as suas perguntas respondidas, aí você vai. É bom para você que está ao vivo. Mas se você estiver assistindo a live, assistindo a gravação depois, tá? Aproveite, assista até o final, saiba que tudo que eu vou compartilhar aqui tem o objetivo de te ajudar a transformar a sua vida, tá? Agora, gente, vamos lá, vamos entender o seguinte. Esforço, tá? O que é o esforço nas nossas vidas, principalmente em relação a objetivos? Hoje à tarde eu gravei um vídeo falando sobre procrastinação de uma forma que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar. E por que não? Porque realmente este é o ponto, tá? Muitas pessoas, muitas, não é uma e não é duas, é muitas pessoas já me pediram muitas e muitas vezes para que eu falasse sobre procrastinação. E alguém me perguntou um dia, professor, como eu resolvo a situação da procrastinação? E eu sempre dizia, a pessoa que encontrar o caminho para resolver o problema da procrastinação, provavelmente ficará muito rica, né? Bom, eu posso dizer para vocês que eu sei o caminho para eliminar a procrastinação hoje, tá? Agora, tudo vai depender se você também está disposto a fazer o mínimo de esforço para entender e aplicar isso em sua vida, tá? Bom, então vamos entender agora o que é o esforço, tá? O que é o esforço, gente? O esforço, ele é uma espécie de atrito, é ou não é? O esforço na nossa vida é uma espécie de atrito.
Agora, como que pode a procrastinação acontecer na vida do ser humano? O que é a procrastinação? Vamos entender? Para daí nós chegarmos até o conquistar sem esforço, tá? A procrastinação é a única coisa que impede você de conquistar o que você deseja. É ou não é? Então eu pergunto para você que está assistindo. Você procrastina? A procrastinação existe em sua vida? O que é a procrastinação? Vamos entender? A procrastinação, gente, ela é entendida como não fazer aquilo que eu tenho que fazer. Assim é dada a definição para procrastinação. Ou é quando eu sei que eu tenho que fazer algo, ou muitas vezes eu até quero, mas de alguma forma, ou por algum motivo, o meu corpo não me obedece. Esse é um fato. Como que pode eu querer? Olha, veja que interessante. Como que pode eu querer fazer algo e o meu corpo não me obedecer? E a resposta é simples. Porque o eu que quer e o corpo não são a mesma entidade. Não, não são. Tá? Não são. Então, o que eu vou te explicar agora é tão profundo, mas é tão profundo, que eu sugiro você ter uma caneta, um papel, tomar algumas notas, depois assistir a esta apresentação, esta aula, até isso fazer sentido, tá? Vamos aos fatos, vamos entender a procrastinação, por que ela existe, o que ela é e como. A partir do momento que nós a entendermos e sabermos como lidar e superá-la, nós conquistamos, sim, objetivos sem esforços. Ok? Pega a sua caneta e anote. Primeira coisa que você tem que saber, tá? Nós não somos o nosso corpo. Nós temos um corpo. Quem procrastina não é o eu, não é a consciência, porque se fosse, gente, nós não procrastinaríamos, porque você, algo em você está dizendo, eu quero. Você diz, eu quero, mas o corpo não obedece. Então, o ser humano, ele possui um corpo, mas ele não é o corpo. O ser humano é uma consciência. O corpo do ser humano, com o tempo, morre ou não morre. Mas o ser humano, por algum motivo que é intrínseco, ele ora, ele pede a Deus, ele quer salvar a sua alma, porque ele sabe que a alma não morre. Mas precisa existir uma consciência que saiba que a alma existe. Este é o nosso eu. E este eu está em um corpo. Então, este eu quer fazer as coisas, mas o corpo não obedece. Então, o eu precisa saber como fazer este corpo obedecer. Este é o segredo para você superar a procrastinação. Então, o primeiro ponto é você entender que a procrastinação está no corpo e não no eu, não na essência. Tá? Ok. Então, sabendo que você tem um corpo, é preciso entender que este corpo é uma máquina. Exatamente. Funciona como uma máquina, como o mais poderoso e moderno de todos os computadores. Esta máquina, que nós chamamos de corpo, ele é programado. Programado. Existe um sistema operacional neste corpo. Por quê? Porque se não existisse, você morreria, meu amado. Morreria. É tão simples provar isso. Você, por acaso, neste momento, está pensando assim, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Não. Tem algo mantendo teus pulmões trabalhando, teus músculos inspirando, expirando. Ou você está, bate coração, bate coração, bate coração, bate coração. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Não. Circula sangue, circula, não, por aí não, por aí não, por essa veia aqui, não, não, aí não, aqui, sobe. Não, é uma máquina que funciona e que opera sozinha. Existe nela uma inteligência. Esta máquina é programada. Só que existe uma programação nesta máquina que não somos nós que fazemos.
esta programação nos foi dada pelo nosso Criador. Existe um Criador. Não seja tão tolo ao ponto de achar que algo tão moderno, tão sofisticado, tão incrível, tão mágico quanto o ser humano se formou ao acaso, batendo moléculas para lá e para cá, né? Aí já é ser imbecil. O ser humano é um ser divino, existe uma divindade, existe um Criador que nos fez. Tá? E dentro deste corpo, dentro do ser humano, existe um eu que desfruta desta máquina maravilhosa para andar pelo mundo. O detalhe é que esta máquina é programada. E esta programação faz com que a máquina humana, o corpo humano, só faça aquilo ao qual ela é programada para fazer. Então, o que é a procrastinação, gente? A procrastinação é quando o eu, a minha consciência, este algo que está dentro de mim, decide fazer algo que o corpo humano não está programado para fazer. Então, você quer fazer algo ao qual nós chamamos de hábito. Não possui o hábito de fazer. Então, o que acontece? Esta vontade, tá, gente? Em nós existe uma faculdade mental chamada de vontade. Então, surge esta vontade de fazermos algo. Só que aquele algo não está programado na máquina. Então, eu tenho vontade de fazer, mas não tenho programação. Não tenho histórico no corpo que diz, não, mas eu sei fazer, a minha máquina tem a habilidade de fazer isso, então eu farei. Não. Então, o que acontece? O eu diz, eu farei, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo simples. Estou precisando dar uma melhorada no meu shape, né, no meu preparo físico, vou malhar. Vou malhar, você simplesmente diz, vou malhar, e até, beleza. Vou fazer a inscrição na academia, e levanta e vai, né? Faz a inscrição na academia, mas já não vai hoje. Não, hoje não, hoje eu só vou fazer a inscrição, né? Porque a inscrição é moleza, não exige esforço, né? Aí o corpo diz, não, a inscrição a gente faz, tranquilo, vamos lá. Aí vamos, levantamos, automaticamente sabemos caminhar, tá? Pegamos o carro, sabemos dirigir, vamos até a academia, fazemos a inscrição. Aí a personal, a professora diz, vai começar hoje? Não, hoje não. Segunda é o dia de começar tudo, né? Aí no domingo à noite você lembra, nossa, amanhã eu vou malhar. E aí você está deitadão no sofá assim, e você meio que ouve uma voz dizendo assim, não, você pode ir, eu não vou. Como assim eu não vou? Não, você vai, foi você que fez a inscrição, eu não vou. E simplesmente o seu corpo não vai. Você já passou por essa situação aonde você está tentando fazer algo, mas simplesmente não se mexe, o corpo não obedece, e você já passou pela situação, por exemplo, você vai malhar, quer pegar um shape, né? O verão vem aí, e você está meio que viciado em Coca-Cola, né? Com aquele bolo de chocolate maravilhoso. Aí você pega uma Coca, um bolinho de chocolate, e aí chega esse domingo, você diz assim, hoje eu não vou comer o meu bolo de chocolate com Coca-Cola, porque amanhã eu vou malhar. Aí você está lá assistindo a sua televisãozinha, de repente você está tomando uma Coca-Cola e comendo aquele bolinho. Você diz, mas peraí, eu disse que não ia mais. Aí o corpo diz, bom, você não precisa, eu vou comer o meu bolo, vou tomar a minha Coca, porque ele está programado. Então existe, meus amados, uma separação entre a vontade e a programação do corpo. E é esta luta entre a vontade e a programação do corpo que nós chamamos de procrastinação. Que é quando eu quero fazer algo, eu sinto em mim que eu quero, mas o corpo não obedece. Então, existe uma luta entre a força de vontade e a programação do corpo. Então, muitas pessoas dizem, mas você tem que ter força de vontade para fazer as coisas. Ótimo. Aí pode ser que com muita força de vontade, na segunda-feira você vá se arrastando, pegue pelos cabelos e vá malhar. Só que aí você faz o seguinte, em vez de você ir para a academia com toda a força de vontade, fez o corpo ir meio que travado e foi até a academia, em vez de você malhar uns 15 minutinhos, pegar leve,
para ir pegando a manha. Não, você vai lá e já mete logo 2 horas com personal, já mete 30 quilos no braço, no outro dia o corpo não consegue se mover de dor. Aí imagina o que você programa no corpo. Puta que pariu, a academia é para maluco, nunca mais eu ponho meu pé lá. E aí você vai dizer, não, a sua consciência, meu Deus, é muita dor, não estou aguentando. Não vou mais, não. E aí, outro dia que alguém te convida para ir na academia, não, eu não vou, mas você disse que ia, não, mas está procrastinando. Então, a procrastinação é uma defesa do corpo. Não é uma coisa ruim, e a procrastinação é a prova cabal de que a sua programação mental, o seu sistema autônomo, está funcionando perfeitamente bem. Tá? Então, você tem que entender que a procrastinação é quando, único e exclusivo, você tenta fazer algo ao qual não está programado. Agora, então, qual a solução? Qual a solução? A solução, legal que você pegue uma caneta e anote agora. A solução é você entender que nós, seres humanos, somos divididos em partes. Tá? Você tem que entender as partes do ser humano. Então, nós, seres humanos, possuímos um eu. Existe uma essência no ser humano. O corpo é o veículo do ser humano aqui na Terra, tá? Se você não entende disso, se isso não interessa para você, cara, tem 1001 coisa para você fazer. O papo aqui é para quem quer se elevar, para quem quer ir para outro nível, tá? O corpo é algo que nos foi presenteado para usarmos enquanto estivermos aqui na Terra. E você não quer saber disso, quer assistir um Reels lá no Insta para ver como que está a vida dos outros, por que os outros são ricos, sonhar com aquela Lamborghini, aquela Ferrari, enquanto não se esforça para ter isso, vai lá. Mas se você quer entender a verdade, saiba que o corpo não é quem você é. Você tem um corpo, e dentro dele está o seu verdadeiro eu, sua alma, seu espírito, como queira falar, sua essência. Nós somos divididos, além da essência, esta máquina, dividida em 3 partes, né? A mente, o emocional e o físico. Para que você verdadeiramente consiga conquistar as coisas sem esforço, essas 3 partes têm que estar alinhadas. O mental, que é essa capacidade de imaginar, de criar imagens na mente, de criar desejos e de ver como as coisas seriam, isso é a mente. E a sua mente, ela é usada através de uma faculdade mental chamada de imaginação, e a sua imaginação, ela é criativa. Você é um ser criativo. Algumas pessoas chamam de pensamento, mas só é um pensamento de verdade quando é criativo, senão é memória, atividade mental. Então, lembrar-se de algo não é pensar. Lembrar-se de algo é memória, lembrança, arquivos. Pensar de verdade é quando eu estou criando imagens e ações na mente, tá? Isso é imaginação. São coisas diferentes. Existe a imaginação ativa e existe a lembrança, a memória. A memória é uma faculdade mental. Vai lá, ó, devagarinho, para não atropelar, que são informações. A memória é uma faculdade mental. A imaginação é outra faculdade mental. E a força de vontade é outra faculdade mental. Tá? Você precisa aprender a usar essas coisas. Então, o que acontece? A mente é a primeira parte do ser humano. Eu preciso pensar, tudo começa no pensamento. A segunda parte é o emocional. Então, o emocional é a força motora do ser humano. Um ser humano sem controle emocional, sem força emocional, não se move, não se moveria para nada. Então, o emocional do ser humano, o verdadeiro poder, o que move o ser humano, é o desejo, tá? Então, o desejo no ser humano, ele é associado ao quê? A uma imagem. Então, se eu tenho na minha mente a imagem de um carro e eu consigo criar em mim um desejo de tê-lo, automaticamente eu vou para a terceira parte do meu ser, que é o físico. Eu movo o meu corpo físico em direção a isso. O detalhe que nós não sabemos, né? Espero que você seja uma das pessoas que sabe,
é que 95%, no mínimo, do tempo, essas três coisas são automáticas. Existe algo em nós que nós chamamos de subconsciente, tá? Vamos lá. Bem devagarinho, para você assistir e entender quantas vezes precisar dessa aula, tá? Existe algo em nós chamado de subconsciente, mas o nome não interessa. Se você estudar, por exemplo, o doutor Maxwell Maltz, ele afirma com todas as forças que o subconsciente não existe, mas que existe em nós, sim, um sistema autônomo, um sistema que ele chama de um servomecanismo, ou seja, uma programação mental. Ele afirma que o subconsciente é apenas um nome que foi dado ao nosso servomecanismo, que é esta programação. Tá tudo bem. O subconsciente nada mais é do que a casa dessa programação, se você quiser entender. É o arquivo, aonde está arquivada a programação, é o subconsciente. O subconsciente está em toda parte, em todas as células. Pronto. E o corpo físico, obviamente, é esta belezura que você vê quando se olha no espelho, tá? Este corpo físico, então, ele tem um tempo, ele vai se desgastando com o tempo, a nossa máquina vai ficando velhinha. Mas dá para nós fazermos muita coisa enquanto ela ainda está forte, né? Ok, o que que você precisa fazer? Alinhar agora as quatro coisas. Precisa entregar o controle ao eu. Este espírito, esta imagem e semelhança de Deus que está aqui na Terra para viver experiências. Com este eu, você deve ser capaz de alinhar a mente, o emocional e o corpo físico. E isso, perdoem a minha pigarrice, eu estou me recuperando de uma resfriada da semana passada. Eu gravei um vídeo, você deve ter visto, tá? Então, me desculpe. Então, nós alinhando essas quatro partes, significa o seguinte, que eu vou estar preparado para fazer aquilo que eu desejo, tá? Então, quando eu entendo isso, o que que eu faço? Eu reprogramo a minha máquina. Faz sentido? Estou conseguindo ser claro? Eu disse, eu entregaria um conteúdo valiosíssimo para vocês aqui. Então, agora, o que que eu preciso fazer? Você está com a canetinha e está com o papel? Tá. Para que você fuja, elimine a procrastinação, só tem um caminho. Por favor, pegue a caneta e anote. Você precisa ser capaz de não depender da força de vontade para fazer as coisas. Porque a força de vontade é fraca. Você precisa fazer as coisas porque elas são automáticas para você. Quando você fazer as coisas de forma automática, a procrastinação não existirá mais. Por quê? Anota. Porque a procrastinação é o nome que nós damos para a luta entre a força de vontade e a programação mental. É a máquina programada lutando contra a força de vontade que vem do eu. O eu indo para um lado e a máquina indo para outra. Isso nós chamamos de procrastinação. Então, procrastinação é um cabo de guerra entre a vontade e a programação. A vontade puxa para um lado, a programação para outro. Então, eu fico ali naquele estado de nervos, onde eu digo, mas eu quero fazer, mas não consigo. Só que você já parou para pensar como que pode eu querer e não conseguir? Que coisa mais bizarra, como, por exemplo, eu quero começar a meditar. Gente, meditar é sentar e ficar quieto por alguns minutos. Eu não consigo. Eu não estou dizendo estou dizendo a maioria da pessoa. Eu medito, né? Adoro. Mas pensa, você acha que no começo foi fácil? Gente, como que pode? Na hora que eu digo, não, eu vou meditar, o corpo diz, não, vamos tomar café. Não, meditar não, vamos assistir o jornal. Não, dá uma passadinha no Insta. Qualquer coisa menos fazer algo que não está em sua programação mental. Então, existe esse cabo de guerra.
Para você fazer as coisas sem esforço, teu corpo tem que estar programado para levantar e meditar. E aí você vai levantar e não quer meditar naquele dia, ele vai dizer, não, 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 não. Nós meditamos antes de qualquer coisa. Primeiro a gente medita. E se você não vai meditar, vai ficar o dia todo. Mas eu tinha que ter meditado. Viu? Deu errado porque eu não meditei. Porque é a programação mental dizendo, nós meditamos. Assim como quem levanta de manhã e vai reto para a academia, se não vai, fica o dia todo dizendo, claro, estou indisposto, estou cansado porque eu não malhei, porque o corpo procrastina em fazer as outras coisas, que ele é programado para malhar. Quem não é, procrastina para não ir malhar. Gente, está ficando claro? Deixa até vou dar uma olhada aqui no YouTube agora. Tá claro até aqui, gente? Tá ficando claro? Estou conseguindo transmitir para vocês, porque agora eu vou explicar como que você faz a reprogramação. Mas eu quero ver aqui com você se está fazendo sentido. Está fazendo sentido? Quem está chegando agora, depois assiste de novo, para entender desde o começo, tá? Estou pegando aqui, estou esperando um comentáriozinho de vocês aqui no chat agora, tá? Para ver se está fazendo todo sentido, se vocês estão entendendo. E é real, gente. É real o que eu estou dizendo? Vocês sentem essa luta interior? Vocês já haviam percebido que essa luta interior é isso mesmo? É essa luta da força de vontade contra, né, a programação mental? Está fazendo sentido? Ok. Perfeito, então. Se está fazendo... Ótimo, 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 ótimo. Ok. Perfeito, então. Beleza. Então, agora eu vou sair do chat novamente e agora vamos falar dessa programação, tá? Como que funciona essa programação, então, agora? O que você deve fazer? Vamos lá? Todo mundo preparado? Todo mundo comigo? Vamos agora para a parte que você aprende a eliminar a procrastinação e fazer as coisas sem esforços? Ok. Primeira coisa. Pode anotar se quiser. Primeira, a partir de hoje, você passa a pensar da seguinte forma: eu tenho uma programação. Primeiro fato, tem que se dar de conta disso. Você é programado, quer ver? Faz um teste. Depois que acaba a live, a nossa aula, faz um teste. Pega, vai até seu quarto, até seu banheiro, tá? Tira a sua roupa e tenta colocar a calça, tá? Uma calça jeans, um moletom, né? Tente colocar, na hora que você colocar, você vai perceber que existe uma perna que você coloca sempre primeiro. A minha é a esquerda. Hoje você vai fazer o seguinte: tente colocar a direita primeiro. Só isso. Só tente colocar a perna direita primeiro da calça, só para você ver o que vai acontecer. Você é programado para colocar sempre a mesma perna da calça primeiro. Quer ver? Eu não sei como que você veste a camisa. A blusa, eu sempre coloco o braço esquerdo primeiro. Eu não sei colocar, se eu tento colocar o direito, eu não sei nem segurar a blusa para colocar o direito. É assim que nós somos. Tá? Escovar os dentes. Eu sou destro, escovo com a direita. E você? Então, gente, o que acontece? Vamos agora. Primeira coisa, você entende a programação. Agora eu vou te explicar algo sobre a programação. A programação mental, ela veio acontecendo desde quando nós nascemos. Existe aquela que já vem conosco, que é a que nos faz crescer, que faz o coração bater, os cabelos crescer, desenvolve o corpo. Essa nós não temos influência. Mas nós temos a influência sobre aquela programação que determina como nós agimos, pensamos e sentimos, tá? Esta programação, ela vem acontecendo desde bebê, desde quando a criança, por exemplo, não sabia segurar a chupeta. Ela vai aprendendo as coisas. Depois a criança, por exemplo, ela faz um esforço para segurar um chacoalho, né? Um chacoalhinho na mão. Ela não sabe. Então, o nosso sistema autônomo, gente, ele funciona assim, ó, por erros e acerto, por tentativas. A criança, ela vai tentando fazer as coisas e ela erra. Ela tenta de novo, ela erra. Ela tenta de novo, ela erra. Até que ela tenta e acerta. Quando ela acerta,
algo que existe em nós, que nós chamamos de sistema autônomo, tá? Ou servomecanismo, ou ainda, se vocês quiserem pesquisar depois, psicocibernética. Mas a psicocibernética já é um assunto, vamos dizer assim, já leva, é um nome apenas que foi dado, tá? Psicocibernética é o nome que é dado para este processo de programação, mas o nome correto é o nosso sistema autônomo, a programação mental que faz o corpo funcionar de forma automática, tá? Quando a criança acerta, este acerto é memorizado e todos os erros deletados, tá? Então, eu vou te explicar algo, te contar um segredo agora. O maior crime que é cometido no nosso sistema educacional é punir as crianças pelos erros. Isso é um crime, gente. Isso é um crime. Porque as pessoas, elas crescem com um medo horripilante de errar. Hoje você não arrisca coisas novas porque o simples fato de pensar em falhar te aterroriza. Porque quando você recebia a prova, você tinha 10 questões na prova, você acertava 9. E aí o professor fazia questão de colocar 9, e eu sou professor, tá, gente? 9 de azul e uma desgraça de vermelho de um X. Aonde? Imagina qual é a cor que vai aparecer mais ali. A única vermelha que tem na prova é aquele X. Você olhava direto para o erro. Você nunca queria saber quantas acertou, mas sim quantas errou. Outro detalhe, gente, nós aprendemos a estudar só para passar na prova, nunca para saber de verdade. Mas então, o nosso servomecanismo, nosso sistema autônomo, trabalha com erros e acertos. Erros e acertos. Só que nós erramos muito mais do que acertamos. Então, a única forma de nós aprendermos as coisas é através da tentativa e erro. Tentativa e erro. Você tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro, até que acerta. Quando acerta, os erros são eliminados e apenas o acerto permanece. É ou não é? Então, é assim que o nosso sistema autônomo foi sendo formado. Só que, o que acontece hoje, depois que nós somos adultos? Primeira coisa que acontece depois que nós nos tornamos adultos, é proibido errar. Você faz de tudo para não errar. Então, você não arrisca, porque você não quer parecer ridículo, muitas vezes. Não, você não quer que digam que você errou, porque a sociedade toda é programada para não errar. E só tem uma forma de você saber se vai acertar ou não, tentando. Então, é assim que se reprograma a sua mente, tá? Então, foi assim que você aprendeu a andar de bicicleta. Foi ou não foi? Quantos tombos você caiu? Né? Para quem é das mais antigas, igual eu da minha época, não existiam as rodinhas nas bicicletas. As rodinhas dessas laterais das bicicletas veio muito tempo depois, que já é para quê? Para evitar que as crianças se machuquem, para evitar que elas cometam erros, tá? Então, existe ali aquele apoio. Já na nossa época, não. Né? Alguém segurava a bicicleta para nós e logo em seguida nós estávamos andando e caímos os nossos tombos, e cada tombo que nós caímos acontecia por um erro. Aquele erro era memorizado. Nós não cometíamos mais aquele erro, tentávamos de outra forma. E assim o nosso sistema autônomo ia o quê? Memorizando os acertos, eliminando os erros, e assim ia sendo programado na nossa vida os acertos. E todo acerto em nossa vida nos leva um passo adiante. Então, isso foi acontecendo em tudo. Por exemplo, para escrever. Hoje você pega uma caneta, automaticamente você a segura corretamente, é ou não é? Agora, foi sempre assim? Você já viu uma criança tentando aprender? Um pouquinho antes de eu subir aqui, a minha esposa estava ensinando a Bianca a fazer uma tarefinha da escola. Minha filha tem síndrome de Down, então ela tem um pouquinho mais de dificuldade para aprender. Um pouquinho não, bastante, né?
Mas ok, a gente trabalha com muito carinho, temos o apoio das professoras, ela tem professora particular, tem especialistas particulares, mas existe assim mesmo uma dificuldade. Mas ela já está sabendo segurar a caneta. Eu mesmo fui de que um dia fui lá e disse, filha, não é assim que segura o lápis. Ela estava com o lápis colorindo. Deixa o pai ensinar. E aí ela pegava do outro jeito, né? Como que se pega? Eles pegam a caneta assim, né? Não, filha, é assim. Aí explicava. Agora ela pega a canetinha, o lápis dela e segura bem direitinho. O que aconteceu? Ela errou tantas vezes e foi corrigindo, eu fui corrigindo, ela foi se corrigindo. Agora ela está programada. Você pega com os olhos fechados uma caneta, né? Veja que eu estou com os olhos fechados. Segure e você é capaz de escrever tranquilamente. Por quê? Porque está programado em você.